Bom, pessoal, vamos seguindo com a parte de importação dos meus dados. No caso, inicialmente nós vamos somente importar os dados do tipo CSV, que é Comma Separate Values, tá? São valores separados por vírgula. É uma forma de armazenamento, ela é uma forma de armazenamento um pouco mais eficiente que no formato XLS e é muito utilizado em diversas plataformas. É um formato que é universal, tá? E esse formato ele não tem uma representação vetorial. Porém, quando você importa ele, você vai perceber que ele apresenta uma forma vetorial do tipo ponto, apesar de não representar necessariamente o ponto, somente a espacialização das coordenadas, que aí se dá sob a forma de ponto, mas não é um shapefile, não é um arquivo vetorial ainda. Por isso que algumas operações elas são limitadas. Se você importar a tabela direto, né, por exemplo, aqui eu venho aqui no nosso banco de dados, tá? Aqui no C2 pontos e o processamento que eu já salvei, né? Tudo bonitinho, você já tem esse dado também. Aqui a batimetria e vou arrastar ali direto para o QGIS, tá? Sem importar pelas vias vetoriais. Você vai ver que não representa nada, só aparece a tabela. Se eu abrir essa tabela, vocês vão perceber, é uma tabela que demora até para carregar. Vocês não precisam fazer isso, senão pode travar. Apresentam as coordenadas x e y e o valor de profundidade que é z, tá? Mas não tem representação de forma, como eu havia falado com vocês. Então vou remover, tá? Não tem necessidade. E nós vamos importar o dado. Como? Nós vamos aqui em camada, gerenciar a fonte de dados. Tem esse ícone também, ó, direto, que é o gerenciador fonte de dados. E tem uma outra opção também, que é aqui, ó, no gerenciador de camadas aqui, que aparece os dados aqui, uma vírgulazinha, tá vendo? Uma camada de texto delimitado, que também é uma opção direta. Vou fazer pela via tradicional, mas à medida que vocês forem se familiarizando, vocês vão poder executar dessas outras formas ou a forma que vocês acharem que convém melhor, tá bom? Então eu venho aqui em camada, gerenciador de fonte de dados, e aí aparece aquele símbolo, ó, da vírgula, ó, similar aqui, ó, tá vendo? Texto delimitado. Vou selecionar o meu arquivo na pasta ali, ó, sempre na pasta que eu salvei, batimetria corrigida. E já auto preencheu aqui para mim. O separador eu coloquei personalizado, porque quando você salva no Excel, no formato CSV, ele utiliza ponto vírgula, muitas das vezes, tá? Vai depender de programa para programa. Se você estiver fazendo BR Office, ele vai salvar como vírgula e olha só, fica estranho. Então o jeito de você saber qual é o separador que você tem no arquivo CSV é quando você coloca e não aparece as colunas, mas você vê que um valor está separado do outro, aqui no caso por ponto e vírgula. Foi por isso que eu coloquei separador delimitado. E aí quando vai para ponto e vírgula já separa tudo certinho, como vocês podem ver. Tem umas colunas aqui que elas não têm nenhuma informação, foi na hora de exportar o dado, então isso a gente pode remover depois, mas não há necessidade nem de mexer nisso, tá? Então o campo X, que é a coordenada X já está com X, o Y com Y, o Z não precisa colocar. O sistema de coordenadas, se não tiver preenchido aqui, vocês venham nesse símbolo, tá bom? E aí vocês vão digitar aquele código, né, do projeto, mesmo do projeto 31.984, siglas 2000 TM24S, conforme o minimapa aqui, você vai ver essa faixa de cobertura, são coordenadas planas e métricas, tá? E aí, beleza, vocês mandam adicionar e ok. Vocês percebem que esse dado que eu passei para vocês, ele tem um problema. Por quê? Porque tá um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo. A gente tem que investigar o que está acontecendo. Se eu for dar um zoom aqui, nesse ponto aqui em cima, né? Vou dando um zoom, vou usar a ferramenta de zoom aqui, melhor. E aí eu vou dando zoom, você percebe que realmente tem uma lagoa, vocês podem verificar. É uma lagoa no formato dendrítico, então tá tudo certo. Eu posso mandar expandir tudo e vai aparecer de novo aquele ponto em cima e ponto embaixo. O que seria aqui embaixo? Aqui embaixo são alguns pontos, né? Na verdade é um ponto só, mas quando a gente seleciona aqui, por meio dessa ferramenta de seleção, como eu estou selecionando aqui, vocês vão ver, se eu abrir a tabela de atributos disso aqui, né? E aí eu vou aqui somente no nosso filtro aqui, mostrar somente feições selecionadas, como eu fiz aqui. Então você tem aqui 270 feições com a mesma coordenada. Tá vendo aqui tudo valor zero? Então isso para a gente não serve, isso a gente pode remover. Como a gente faz isso? Tá? A gente vai ter que salvar aquilo que interessa para a gente. Bom, o que interessa para a gente não é isso, é o outro que está lá atrás.
Então, o que que eu vou fazer? Aqui na própria tabela de atributos tem uma ferramenta aqui, ó, que é chamada inversor de seleção. Nós não vamos fazer por aqui não, porque como demora para carregar a tabela, a gente vai utilizar essa mesma função, só que aqui em cima, tá? Então, nós vamos fechar aqui a tabela de atributos. E aqui, olha, nós temos a opção aqui, ó, perto da de expressão, tá vendo? Inverter seleção da feição. E inverteu a seleção. Aqui saiu da seleção e a seleção foi para outra camada. Para você ir direto para outra camada, tem aqui a opção aqui, ó, de aproximar a seleção. Tem até um atalho que é Ctrl J. Se você apertar ele, você vai direto para a nossa região selecionada. Olha que legal. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito e vai exportar como formato vetorial, porque isso é um dado tipo CSV. Então, guardar elementos selecionados como, já está marcado aqui, tá vendo? E nós vamos dar um nome para o nosso arquivo, né? No caso, lá dentro da nossa pasta, no C2 pontos, tá? Então, vou botar assim, underline pontos. Só isso para eu saber. E se eu quiser agregar informações, eu boto sistema de coordenadas. Como eu vou estar salvando sigas 2000, então eu vou botar pontos. Ou então melhor, vou botar pontos, underline Lagoa, underline Sirgas 2000, underline UTM 24S. Tudo assim junto. A forma como você vai escrever não importa. Às vezes eu coloco dessa forma porque o banco de dados ele vai aumentando e você não necessariamente vai pegar todos os dados do mesmo sistema de projeção. Então, quando você for salvando, você já vai colocando algum nome de referência que facilita a sua vida, tá? Beleza. E dei OK. Tá carregando. Terminou de carregar e tá a nossa nova feição. Vocês vão perceber que essa batimetria corrigida não vai ter mais utilidade. Então, eu posso remover, tá? E olha só, a tabela de atributos. Tudo certinho aqui, várias colunas. Eu poderia lá na hora de exportar selecionar as colunas que eu quero e não selecionar essas aqui. Então, assim, acabei esquecendo de fazer isso, mas não tem problema. Você pode excluir a qualquer momento como? Ativando aqui a seleção. Tem esse ícone aqui, ó, que o atalho é Ctrl L, excluir campo. E aí você seleciona, clica e arrasta, ó, todas as colunas que você não deseja. Vai levar um tempo, porque vocês percebam aqui, olha, são 200.000 pontos, 200.132 pontos, ou seja, 200.132 linhas. Então, você excluir cada coluna com 200.000 linhas é um processo que leva tempo, entendeu? Então, talvez tivesse sido mais eficiente se lá atrás eu tivesse feito essa opção. Eu mando salvar e desmarco. Se você quiser já salvar direto daquela forma, tá? Eu estou tirando o modo de seleção, demora um tempo também, tá? Porque está carregando, está salvando, enfim. Sai do modo de seleção, ok. Se eu fosse exportar daquela forma que a gente fez, né, exportar e tal, exportar feições selecionadas e tal, e ali embaixo tem a opção de você selecionar as colunas e tudo mais, tá? Opções personalizadas, acredito, e aí você vai modificando isso. Pessoal, então a gente importou o nosso dado e é isso. A princípio vai ser com esse banco de dados que nós vamos iniciar os outros procedimentos. Até então, valeu e até o próximo vídeo. Espero que esse aqui esteja de acordo com o que vocês esperam.